Nessa aula, nós iremos falar sobre as leis de Caldor. Nós iremos ver de forma extremamente breve, de forma extremamente suave, as contribuições deste importante autor para a compreensão da importância da indústria para o crescimento econômico. Então vejam, qual que é o tema de pesquisa, qual que é o desafio enfrentado pelo Caldor. Ele busca compreender as diferentes taxas de crescimento apresentadas pelos países. Então vejam, alguns países eles apresentam elevadas taxas de crescimento econômico, enquanto que outros países apresentam baixas taxas de crescimento econômico. A pergunta que o Caldor busca responder é por quê? Por que alguns países crescem tanto, enquanto que outros países permanecem estagnados? Aqui, qual é a implicação direta disso? É a divergência de renda. Quando que nós olhamos para os países, o fato de alguns países apresentarem elevadas taxas de crescimento econômico e de outros países registrarem baixas taxas de crescimento econômico, implica que esses países caminham ao longo do tempo para a observância de diferentes níveis de renda. Aqui no eixo X, nós temos o tempo. No eixo Y, nós temos a renda per capita. Vamos representar aqui pelo PIB. O que o Caldor busca responder é por que alguns países observam crescimento acelerado da sua renda, inclusive crescimento que pode ser identificado como um crescimento exponencial. Então veja, aqui nós temos uma curva exponencial que representa o crescimento econômico desses países. Alguns países eles registram este comportamento, ou seja, a sua renda ela simplesmente explode. Ela passa de um baixo patamar, algo em torno de $5.000, para mais de $40.000, claro, isso em termos atuais, não lá para a realidade do Caldor, lá em 66, quando ele publicou o seu livro. Então vejam, alguns países eles apresentam um crescimento elevado e consistente na sua renda, ao passo que outros países eles permanecem estagnados, digamos, com uma renda em torno de $5.000. Qual é a pergunta que nós temos que responder? Afinal, por que isso ocorre? Por que alguns países permanecem estagnados, enquanto que outros conseguem efetivamente se desenvolver? O Caldor ele dá buscar compreender e dá propor uma resposta para essa pergunta. Então vejam, o problema é que isso resulta em uma divergência crescente no nível de renda desses países. Aqui o espaço, a diferença de renda entre esses países, ela vai se elevando cada vez mais ao longo do tempo. O Caldor ele identifica no crescimento elevado do setor secundário, ou seja, da indústria de transformação, a explicação para essas diferentes taxas de crescimento. Isto é,
Os países que conseguem se desenvolver são aqueles que registram avanço, que registram crescimento da indústria, aumento na importância do setor industrial. Portanto, a variável que permite equacionar este problema, essa diferença entre o nível de renda dos países estagnados e dos países que observam elevadas taxas de crescimento, decorre diretamente da presença de um setor industrial forte, robusto e dinâmico. Ao longo dos seus estudos, o Kaldor ele consegue demonstrar que o setor industrial ele consegue promover um maior crescimento da indústria justamente devido às características apresentadas por esse setor. Por quê? Porque, diferente de outros setores, a indústria consegue gerar a sua própria dinâmica. Aqui, por exemplo, vamos representar isso, vamos mostrar o modo como que o crescimento do setor industrial consegue contribuir para o surgimento de uma trajetória de crescimento econômico que se autorreforça. Vou até aqui escrever essa palavra, porque ela é muito importante. Porque vejam, diferente de outros setores, a indústria ela consegue ensejar, ela consegue criar e promover um movimento persistente de avanço no nível de renda, o qual consegue se autorreforçar e inclusive se acelerar ao longo do tempo. Por que isso ocorre? Muito simples. Porque o desenvolvimento da indústria gera demanda crescente pelo surgimento, pela oferta de novos bens industriais. Então vejam aqui. Aqui eu vou representar um determinado setor. Digamos a demanda por carros. No entanto, essa demanda por carros, ela estimula o crescimento na oferta de carros, de oferta, de demanda. A demanda estimula a oferta. No entanto, o aumento da oferta também acaba contribuindo para a maior demanda. Por quê? Por causa da interdependência existente dentro deste setor. Aqui, por exemplo, o que nós podemos considerar? Conforme a demanda por carros se eleva, existe uma força oriunda dos consumidores, existe a demanda, a maior demanda estimula o crescimento do setor industrial, do setor automotivo. No entanto, conforme aumenta a produção do setor automotivo, o próprio setor passa a demandar o surgimento de novas atividades. Por exemplo, nós podemos visualizar isso no exemplo de uma montadora que se instala em uma região. Essa montadora, uma vez que ela se instalou, ela vai passar a demandar o surgimento de diferentes ofertantes de bens e serviços. Por exemplo, a montadora ela vai precisar de motores, carrocerias, além de serviços especializados de manutenção, pintura, entre outros. Então vejam, essa montadora ela gera um efeito indireto que estimula o surgimento de diferentes atividades locais. Por exemplo, aqui no caso dos motores, a montadora ela precisa colocar um motor no seu carro e passa a demandar o surgimento de ofertantes locais especializados na produção de motores. Esses produtores de motores, por sua vez, vão passar a demandar o surgimento de firmas especializadas no fornecimento de peças. As firmas
fornecedoras de peças vão passar a demandar, por sua vez, a presença, o surgimento de empresas especializadas em metalurgia e siderurgia. Fornecedores de parafusos, chapas, engrenagens, entre outros bens. Então vejam, a demanda por um produto industrial não se encerra em si própria. Ela desencadeia todo um efeito positivo, uma relação virtuosa que contribui para o surgimento de número cada vez mais elevado de ofertantes. Esses ofertantes, por sua vez, também passam a demandar o surgimento de novas firmas especializadas, o que gera todo um efeito virtuoso, positivo, que consegue se autorreforçar. Por quê? Porque conforme surgem empresas especializadas na produção de peças, essas empresas elas se especializam, elas obtêm ganhos de aprendizado, o que aumenta a eficiência na produção de motores, contribuindo para que a demanda por motores cresça ainda mais. De tal forma que a indústria ela é o único setor que consegue promover essa demanda autodeterminada, este crescimento na oferta que consegue se autodeterminar. Porque vejam, aqui, apesar da existência dessa força oriunda do lado da demanda, a própria oferta ela consegue promover o surgimento por novas demandas por bens e serviços, o que gera um efeito feedback positivo, um efeito espiral, que contribui para que a renda deste país ela se eleve cada vez mais. Ou seja, essa capacidade de autodeterminação na oferta e da oferta contribuir para a crescente diversificação da economia que resulta no crescimento econômico. O Kaldor ele irá propor 3 leis que explicam como que a indústria consegue promover o crescimento econômico. Primeira lei. De acordo com a primeira lei de Kaldor, a taxa de crescimento do PIB, GY, ela é explicada pela taxa de crescimento no valor adicionado industrial. Ou seja, o crescimento do PIB, o crescimento da economia deste país, dessa região, ela é determinada pelo crescimento da indústria, da capacidade produtiva da indústria, de tal forma que é a indústria que consegue promover o crescimento das demais atividades. Veja, é importante destacar que o valor aqui do parâmetro ele é superior a 1 devido justamente a essa relação virtuosa que a indústria consegue promover. Isso é, o crescimento do PIB ele se acelera com o aumento da participação da indústria. Claro, se nós trabalharmos com taxas de crescimento, isso indica que o avanço na indústria, mais do que simplesmente promover um crescimento equivalente do PIB, ela consegue fazer com que o crescimento ele se acelere ao longo do tempo. Em outras palavras, resulta neste crescimento econômico exponencial e não linear. Segunda lei de Kaldor, também conhecida como lei de Kaldor-Verdun. Ela afirma que a produtividade industrial aumenta em resposta ao incremento na produção. Então vejam aqui, claro, do próprio setor. Aqui nessa equação, o que nós temos? PI, a produtividade industrial, a taxa de crescimento da produtividade industrial,
ela é determinada, ela é explicada pelo crescimento no valor adicionado da própria indústria. Ou seja, aqui no nosso exemplo da montadora, conforme vão surgindo diferentes empresas cada vez mais especializadas em atividades específicas, a produtividade desses trabalhadores se eleva devido à especialização produtiva. Esta crescente produtividade decorrente do aumento na produção industrial é o que, de certa forma, contribui para o avanço da indústria e também para o avanço do PIB. Terceira lei de Caldor estabelece uma relação positiva entre a taxa de crescimento da produtividade e a taxa de crescimento da produção industrial e a taxa de crescimento do emprego. Então vejam, o que nós temos aqui? A taxa de crescimento na produtividade da economia como um todo, ela é determinada pela taxa de crescimento do valor adicionado industrial e pela taxa de crescimento do emprego industrial. Em outras palavras, quanto mais a indústria cresce em termos de valor adicionado e de emprego, mais a produtividade da economia como um todo cresce, o que demonstra que é o setor industrial que contribui para o avanço na produtividade da economia. Além dessas três leis propostas originalmente pelo Caldor, existe uma quarta lei, evidenciada pelo Tyrrell, a qual este autor ele vai mostrar que existia uma quarta lei, que pode ser identificada uma quarta lei em Caldor, a qual estabelece que existe uma relação direta entre a elasticidade e renda da fabricação nacional e a existência de restrições na balança de pagamentos. Ou seja, em outras palavras, o que este autor mostra é que o perfil da estrutura produtiva do país influencia no comportamento do balanço de pagamentos, no montante de divisas obtidas por este país. Em outras palavras, o perfil da estrutura produtiva determina a restrição externa enfrentada por este país. Assim, o que nós observamos? É claro para o Caldor que a indústria é o setor que apresenta maior produtividade. É o setor no qual a produtividade mais se eleva ao longo do tempo. De tal forma que é a indústria que resulta na transferência de trabalhadores que se encontram em situação de subemprego, em situação de desemprego oculto, nos demais setores, para uma situação caracterizada pela presença do emprego. Também é a indústria que contribui para o crescimento da renda ao possibilitar o crescimento na produtividade industrial e na produtividade da economia como um todo. Este crescimento, esse papel virtuoso apresentado pela indústria, ele é decorrente, entre outros fatores, da presença de ganhos da escala. O setor industrial é o único que apresenta ganhos de escala, de acordo com Caldor. É o único setor cuja produtividade consegue se elevar em resposta ao crescimento na produção do próprio setor. Também é decorrente da presença de divisão de trabalho, da crescente diversificação nos bens e serviços, nas atividades realizadas por esse setor, o que resulta em crescente divisão do trabalho, que, de acordo lá com Adam Smith, possibilita o aumento da produtividade através da divisão do trabalho e da especialização produtiva.
Assim, a indústria ela viabiliza o rápido crescimento do PIB per capita e o crescimento do PIB per capita resulta em maior demanda por bens industriais, de tal forma que esses dois fatores eles geram uma relação que se autodetermina, resultando num crescimento econômico acelerado e que se autorreforça. Em outras palavras, a indústria ela é o único setor endógeno e que consegue prover tanto condições de oferta quanto condições de demanda que resultam em taxas aceleradas de crescimento econômico. Por quê? Porque o crescimento na oferta de bens industriais consegue gerar crescimento na demanda por atividades oriundas deste mesmo setor. Observem, nenhum outro setor dessa economia consegue fazer isso. Apenas a indústria, conforme se eleva a sua oferta, consegue contribuir para o avanço na oferta dos demais setores.